Seu último desejo antes da execução era ver seu cachorro, mas o que aconteceu mudou tudo. Aceitou seu destino com resignação silenciosa por 12 anos. Todo amanhecer foi uma repetição dolorosa da anterior, presa entre as paredes frias e sem alma da cela B17, em uma prisão onde o tempo não avançava, simplesmente pesava. Ele havia sido condenado à morte por um assassinato que ele sempre negou ter cometido, mas ao longo dos anos os tribunais pararam de ouvir, os advogados se retiraram e suas vozes foram ouvidas. Um eco quase imperceptível voltou com o cabelo grisalho antes do tempo e os olhos fundos de noite sem dormir. King não lutou mais por sua vida, apenas por um pouco de paz entre aquelas paredes de concreto e vigilância constante. Aprendeu a se desapegar de tudo, da esperança, da raiva, da injustiça, tudo exceto uma lembrança querida. Ela era mais do que um animal de estimação, ela era sua família, seu refúgio, seu consolo. Nos piores momentos a encontrou na rua sendo apenas uma bola de cabelo assustada, e eu a criei com ternura. Ela estava com ele em seus dias bons e o acompanhou quando a vida doía, e mesmo que o mundo o tivesse esquecido, ele nunca parou de pensar nela, imaginando se ela estava viva, se ela se lembraria dele, se ela ainda esperaria por ele algum dia. Local em que o diretor se aproximou com o formulário oficial pedindo seu último desejo antes da execução. Rei não hesitou, não pediu luxos ou comida. Ele olhou para o diretor com uma mistura de calma e tristeza e disse: "Eu quero ver meu cachorro." No início, os funcionários da prisão, ele tomou isso como mais uma excentricidade de um homem derrotado, um pedido melancólico e impossível, mas havia algo na maneira como se dizia isso. Sinceridade que não podia ser fingida, um vazio impossível de ser preenchido que tornava. Mesmo os guardas endurecidos por anos de rotina abaixarão o olhar desconfortável com a humanidade que ainda sobrevive naquele condenado que ninguém conhecia ainda, mas aquele simples. A petição marcaria o início de uma cadeia de eventos que mudaria. Todos foram levados para o abrigo de animais do condado na mesma tarde. Quando Raymond foi preso, ele não entendeu nada naquela manhã. Ele tinha saído para passear com seu dono, feliz como sempre, abanando o rabo enquanto trotava ao lado dele, mas de repente as patrulhas chegaram, homens uniformizados, gritos, confusão. King foi algemada sem explicação na frente dela, e quando ela tentou correr em direção a ele, um policial a agarrou pelo colarinho e ele entrou em uma van. A partir daquele momento em que seu mundo foi quebrado, no abrigo não latiu, não comeu, ou até reagiu a outros cães por dias a fio. Ela permaneceu em silêncio absoluto, deitada com a cabeça baixa, como se recusasse a existir. Pensaram os cuidadores que não duraria muito. O tipo de tristeza que ele demonstrava não era comum, era a perda de algo profundo, de alguém que tinha sido seu todo. O colar tag, disse Mel, de propriedade de Raymond Cole. Os voluntários tentaram entrar em contato com familiares ou amigos, mas não houve resposta. O caso de Ray estava em toda parte. A notícia na época, e alguns trabalhadores estavam murmurando uns para os outros que ninguém gostaria de adotar um cachorro assassino. Apesar disso, Honey nunca perdeu o hábito de caminhar até o porta do abrigo. No final do dia, ele se sentava lá esperando, às vezes por horas, como se ela soubesse que um dia seu humano viria buscá-la. Mas os dias, então semanas, se passaram, depois anos, e então Angela apareceu. Ela começou a ser voluntária no abrigo e tinha um talento especial para se conectar com animais difíceis. Ela viu Oni em seu gaiola, tão serena e triste ao mesmo tempo, e sentiu algo imediato que ele pediu para levá-la para fora, e embora a princípio o cachorro não tenha demonstrado interesse, algo mudou depois de vários encontros. Quando ela foi movida para a sala de descanso para avaliação, Angela sentou-se ao lado dela. Por horas ele não falou, ele não tentou acariciá-la sem permissão, ele apenas compartilhou o silêncio em aquele silêncio que Honey gradualmente caiu em suas pernas. Foi o começo. Algo bonito. Angela adotou no início com a ideia de que seria temporário, uma forma de evitar que fosse. Mas os meses se passaram e ela se apegou profundamente. Mesmo assim, nunca ele parou de notar que Honey tinha uma tristeza embutida em seus olhos. Ela dormia perto da porta, ela estava assustada com-o. Algumas noites ele gemeu durante o sono. Uma noite, enquanto Angel anotou a placa no colar e decidiu procurar o nome por curiosidade, R. Cole. Ao digitar o nome na internet, ele encontrou artigos antigos sobre o caso de um homem acusado de assassinato condenado à morte.
A manchete chamou sua atenção. Raymond Cole preso na frente de sua casa. O cachorro tinha que sendo removida à força. Angela acenou com a cabeça. Um nó na garganta poderia. Se possível, era o mesmo homem sobre o qual ela leu nos jornais e o ser humano. Honey nunca esqueceu. Semanas depois ela recebeu uma ligação que parecia out of a dream. Era da prisão estadual. Um oficial explicou a ele que um preso no corredor da morte chamado Raymond Cole, ela havia solicitado como último desejo ver seu cachorro e que eles tivessem encontrado Honey através do número registrado nela. Microchip. Angela estava paralisada. Ela não sabia o que dizer. Ela levaria aquela cadela. Quem aprendeu a amar o reencontro com um homem que estava prestes a morrer? Que impacto isso teria sobre ela e sobre ela? Mas quando ela olhou para Honey, que a observava com aqueles olhos profundos que a esperavam há anos, ela não hesitou mais. Ela concordou com o dia, assinou os papéis e agendou a viagem. Honey não sabia para onde ela estava indo, mas parecia inquieta, como se sentisse algo importante no banco de trás do carro. Ela olhou para fora da janela sem tirar os olhos da estrada quando os funcionários chegaram à prisão. Ele os recebeu com olhares curiosos. Eles nunca haviam recebido tal desejo antes. Angela segurou a coleira com firmeza enquanto os guardas explicavam que o encontro seria breve e baixo vigilância rigorosa, mas ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que aconteceria quando Honey visse Ray pela primeira vez em mais de uma década. Aquele momento que começou como um ato de compaixão mudaria o curso de suas vidas e colocaria em movimento algo muito mais maior do que qualquer um poderia imaginar. King foi escoltado até o pátio interno do complexo prisional com algemas nos pulsos, ladeado por 2 guardas que mantinham o passo firme e vigilante. Seu rosto refletia uma estranha calma, como se ele não esperasse nada, como se já tivesse. Eu teria aceitado que esta reunião seria apenas um último eco do passado antes do fim. Eu usava um uniforme cinza, sua barba bagunçada e seus olhos fundos pelos anos que ele havia tentado 1000 vezes. Sua cabeça me dizia como ele reagiria, mas ele realmente não sabia o que sentir. As mãos tremiam sem que ninguém percebesse. O pátio estava vazio, exceto por uma figura ao fundo. Angela com Honey ao seu lado. Ela manteve a coleira apertada enquanto o cachorro ofegava nervosamente. Enquanto se ele sentisse algo além do que era visível, então Johnny Rose. Sua cabeça cheirou o ar e congelou por um segundo, seus olhos fixos em King. Ele não hesitou. Com um gemido estridente e uma força inesperada, ele quebrou a coleira e ele correu com todas as suas forças em direção a ele. Os guardas tentaram reagir tenso, mas o diretor levantou a mão e fez sinal para que esperassem. Ray caiu de ajoelhandose no chão. Assim que ela o alcançou, Ray se lançou contra ele, chorando, gemendo, empurrando com a cabeça, lambendo seu rosto, seu pescoço algemado. Ele quebrou completamente, não conseguiu se conter, afundou seu rosto no pelo dourado, agarrando-se a ela como uma parte de si mesmo que tinha morrido anos atrás. Chorou com profundo desespero, sem palavras, como se toda a dor contida por tanto tempo saísse de uma só vez naquele abraço corpo a corpo. Os guardas, eles olharam em silêncio até os mais durões olharam para baixo. Alguns murmuraram que nunca tinham visto nada. Então o diretor, que estava em sua posição há décadas, engoliu em seco. Testemunhou muitas despedidas, muitas mortes anunciadas, mas nunca um reencontro com tanta verdade que Honey não saiu por um segundo. Ela se deitou ao lado dele, descansando a cabeça no colo, fechando os olhos pacificamente. Era como se ambos tivessem voltado para o único lugar onde antes eram felizes. O relógio marcava 10 minutos, o limite de tempo, mas ninguém dizia nada quando eles estavam 15 se passaram, depois 20 e ninguém interrompeu. Os guardas sabiam daquele momento não se repetiu. Foi um ato de humanidade que foi além dos regulamentos. De Angela assistiu de longe com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele entendeu naquele momento que o que unia isso, o homem com aquela cadela, não era apenas memória ou hábito, era puro amor. Amor por isso que sobrevive ao confinamento, ao esquecimento, à injustiça. Foi como se por um momento todo o sistema brutal de punição teria parado na mera força da lealdade. Então algo mais aconteceu. Quando Honey se acalmou, ele começou a agir de forma estranha. Ele se levantou e se levantou. Entre Ray e um dos guardas, o que estava mais próximo ficou parado olhando para ele com as orelhas levantadas e seu corpo tenso. Rosnou primeiro,
Mais baixo do que mais alto, Mendel, um dos mais veteranos, tentou brincar, dizendo que talvez ela sentisse o cheiro de seu almoço, mas Honey não relaxou, ela não a moveu. Vendo como se seu instinto detectasse algo, Angela sentiu um calafrio. Honey apenas reagiu. Então, uma vez em todos os anos que eu a conheci foi quando eles se cruzaram em um parque com um homem que mais tarde se tornou um homem que revelado como um abusador de animais na época, sem saber por que Angela ele entendeu que esse reencontro não era o fim da história, era apenas o começo de algo mais profundo, algo. Eu escondi que o tempo, a memória e a fidelidade de uma cadela estavam prestes a trazer o comportamento de Honey à tona, deixou todos perplexos. Ele ficou imóvel entre Ray e o guarda Mendel, com músculos tensos, o olhar fixo e um rosnado persistente que ressoou com um tom de advertência. Clara Ray, que conhecia perfeitamente a linguagem corporal de seu cachorro, sabia como o instante em que não era uma reação impulsiva ou medo, era um sinal de que Honey o estava protegendo. O guarda Mendel tentou se aproximar levantando as mãos calmamente, mas Honey deu um passo para trás e rosnou mais alto, mostrando os dentes. Os outros oficiais começaram a se preocupar e o diretor se aproximou cautelosamente para acalmar a situação. Uma preocupada Angela interveio rapidamente, chamando Honey pelo nome e abaixando-se para tranquilizá-la. Honey respondeu à sua voz, mas não a afastou. A visão de Mendel, seus olhos brilhavam com mais do que emoção, era desconfiança. Mais tarde, fora do pátio, o diretor pediu uma reunião privada com Angela. Perguntou se o cachorro já havia mostrado comportamento semelhante. Angela, embora ainda chocada, disse a ela. Ela contou o que havia acontecido no parque anos atrás com o agressor, como Honey o detectou antes de qualquer outra pessoa, ela não o fez. Ele reage assim sem razão, disse um homem com firmeza naquela noite. Acostumado a lidar com fatos concretos e evidências concretas, ele não conseguia tirar a atitude de Honey da cabeça. Curiosidade e por uma preocupação que ele não conseguia explicar, ele pediu o arquivo completo do caso Cole. Não o resumo, não as conclusões, mas tudo. Declarações, registros policiais, gravações de chamadas, transcrições. Esse mesmo guarda Mendel foi o primeiro a chegar à cena do crime, e também o diretor. Uma testemunha que alegou ter visto Ray sair da casa onde ocorreu o assassinato foi seu testemunho que inclinou a balança do júri. Na manhã seguinte, o diretor revisou os relatórios novamente com mais cuidado. Algo não batia. Os horários indicados por Mendel não correspondiam aos relatórios telefônicos dos vizinhos. Emergência havia sido gravada quase 20 minutos antes do horário que Mendel havia declarado, além de uma câmera de tráfego cujos registros nunca foram usados no julgamento, mostrou Ray em outro exatamente ao mesmo tempo em que, segundo Mendel, ele estava deixando o local do crime. Como foi possível que isso tivesse sido ignorado? Porque ninguém o questionou, movido por uma mistura de dever moral e uma curiosidade cada vez mais perturbadora. O diretor ele decidiu entrar em contato com um jovem advogado de defesa, Tomás Guerreiro, que havia demonstrado interesse em revisar os casos. Devido a possíveis erros judiciais, ele entregou os arquivos com um simples citação: revise isso com a mente aberta, a algo que não está certo. Tomás dedicou. Quanto mais ele lia o caso, mais ficava surpreso com a declaração de Mendel. Era inconsistente, a evidência circunstancial era fraca, não havia impressões digitais, apenas o testemunho de um único oficial e uma sequência de eventos mal estruturados. O caso contra Raymond Cole foi apoiado por uma coluna. Advogado de papel fino e frágil, intrigado e irritado com a negligência. Honey, sem saber, acendeu uma faísca, um simples rosnado, uma reação. A visceral estava desencadeando uma revisão completa de um caso que estava encerrado há mais de uma década. Enquanto Ray ele voltou para sua cela com o coração cheio daquele reencontro que ele pensou que seria seu último, fora um maquinário silencioso impulsionado pela intuição de uma cadela que nunca esqueceu a verdade. Ninguém sabia ainda, mas a fidelidade de Honey estava prestes a mudar o destino de seu dono e revelar uma verdade enterrada por anos de silêncio e indiferença. Tomás Guerreiro, ao ver a magnitude das inconsistências em o caso, não apenas se sentiu indignado, mas pessoalmente comprometido. Nunca ele havia lidado com um caso de pena de morte, mas algo em seu coração lhe dizia que não era apenas um erro judiciário, mas de uma profunda injustiça onde um homem foi esquecido e enterrado.
Em vida para o sistema que jurou proteger, ele montou uma pequena equipe de voluntários, jovens advogados, estudantes de direito, um jornalista investigativo, e juntos eles se aprofundaram nos documentos. Como se estivesse resolvendo um crime em tempo real, a equipe descobriu detalhes que estremecerão. As supostas pegadas encontradas no local eram tendenciosos, sem correspondência exata com a arma de rei. O assassino nunca foi recuperado. O relatório original do legista foi editado e não correspondia à cópia assinada que aparecia nos arquivos internos. Era evidente que alguém havia forçado o quebra-cabeça para caber nesse meio tempo dentro da prisão que King viveu todos os dias como se fosse o último. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo fora dele. Dias foram limitados a uma cela cinzenta para conversas com capelães, para silêncios que pesavam como pedras, mas algo havia mudado nele desde que viu Honey. Ele não era mais um homem que eu esperava morrer, era um homem que se lembrava do que significava amar e ser amado. Todas as noites em que fechava os olhos e imaginei seu cheiro, o calor de seu corpo, o som de suas patas contra o chão. Ele não tinha esperança de liberdade, mas tinha uma última imagem pura, a de sua cadela pulando em seus braços lá fora. A história continuou crescendo como fogo na grama seca. O jornalista que trabalhou com Tomás sem Valeria Mendoza conseguiu entrar em contato com um dos jurados originais do caso, entrevistado em segredo, e descobriu algo chocante. Vários jurados tiveram dúvidas durante o julgamento, mas eles foram pressionados pelo promotor e pela velocidade do processo, já que o caso tinha a atenção da mídia. Eles queriam encerrar o caso rápido, disse o homem. Eles nos fizeram sentir que se não condenássemos o assassino, esse testemunho seria gratuito. Foi registrado e arquivado com a moção de apelação, fortalecendo o pedido de reabertura do caso em tribunal. Aceitou o recurso e marcou audiência de urgência. Tomás apresentou todos as provas recolhidas, o testemunho do júri, as incoerências temporais. O vídeo de trânsito ignorou o comportamento suspeito do policial Mendel. O novo relatório de especialistas que contradiz o promotor estadual tentou se opor, mas a pressão pública foi e a mídia transformou o caso de Raymond Collie em um símbolo de os erros do sistema. A história do homem injustamente condenado, cujo cachorro esperou por ele por 12 anos, comoveu-o. Milhões de redes foram inundadas com mensagens pedindo justiça, não apenas para, mas para todos aqueles que foram vítimas de procedimentos defeituosos. Durante a audiência, King foi levado para testemunhar. Foi a primeira vez que ele falou publicamente em anos na frente de juízes, câmeras e seu advogado disseram em voz firme mas quebrado: eles tiraram minha vida, mas nunca puderam tirar a memória de mim. Honey não sabe sobre a lei, mas ela sabe a verdade. Ela esperou por mim todo esse tempo porque em seu coração ele sabia que eu não era culpado. E se alguém ainda duvida, que o olhe nos olhos, porque ela nunca esteve errada comigo. O silêncio foi total. Ninguém respirava. Dias depois, o juiz decidiu a favor da reabertura do julgamento, suspendeu a sentença de morte indefinidamente e ordenou uma investigação sobre as ações do policial Mendel, que foi colocado em enquanto o processo criminal estava sendo iniciado contra ele. Ele foi acusado de perjúrio e obstrução de o juiz Raymond Collie não foi libertado naquele dia, mas pela primeira vez em 12 anos ele sentiu que o tempo mudou novamente, que a cela não era sua tumba, mas apenas uma pausa do lado de fora. Angela abraçou Honey e sussurrou para ela com uma voz trêmula: você conseguiu, e Honey, não entendendo palavras humanas, respondeu como sempre fizera, com um silêncio fiel, com um olhar sereno que falou mais de 1000 vozes, com uma lealdade que nunca vacilou nem mesmo diante da parede mais escura de todas. Injustiça. Após a decisão judicial de reabrir o caso, o ambiente dentro e fora da prisão mudou radicalmente. O que antes era uma história enterrada sob anos de esquecimento tornou-se um exemplo vivo de que a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra a verdade. Maneira de vir à tona. Tomás Guerreiro, com a decisão a seu favor, mergulhou em preparação para uma defesa completa, não mais como um apelo, mas como uma batalha pela exoneração. A equipe final de Raymond Collie finalmente conseguiu acessar os arquivos presos que haviam sido previamente lacrados pelo Ministério Público. Neles apareceu um relatório de balística descartado que ele confirmou que o tipo de arma usada não correspondia a nenhum objeto relacionado a Ray, mas mais chocante ainda era a aparência de um áudio de uma ligação anônima feita após o crime, onde uma voz masculina disse:
Saiba que o homem preso não foi o verdadeiro culpado. Foi investigado. Tomás enviou o áudio para um laboratório de análises forenses e a voz correspondeu parcialmente à do oficial Mendel. A descoberta foi devastadora. Enquanto isso, dentro da prisão de Rei, ela começou a receber cartas de apoio de todo o país. Pessoas comovidas com sua história enviaram desenhos de Honey, poemas, fotografias de seus próprios cães. Pela primeira vez, seu nome não estava lá, ligados não apenas ao arquivo de um condenado, mas ao de um homem com rosto, história e amor. Os guardas que antes mal olhavam para ele, agora o cumprimentavam com respeito. Um deles até se aproximou dele e disse: "Seu cachorro. Ele nos ensinou mais do que qualquer um aqui jamais poderia ter dito." Rei não ele falava muito, só escrevia em seu Zelda. Começou a escrever um diário, um livro de memórias. Para Honey, todos os dias eu escrevia uma lembrança com ela de quando ela era um filhote de cachorro. Para aquela reunião milagrosa, disse que não importava se ele era livre ou não, porque seu alma já se sentia em paz. Ela olhou para ele como se nada tivesse mudado. Como se o mundo inteiro não tivesse tentado matá-lo. Aquele olhar disse que ele disse a ele. Angela e Oni foram convidadas para um programa de televisão nacional onde ela contou história completa em lágrimas. Honey, agora mais calma, sentou-se durante todo o entrevista olhando para o público como se soubesse que eles estavam falando sobre ela. Quando o apresentador perguntou do que ela estava falando, tinha empurrado para morder a coleira e correr para Rei naquele dia. Angela simplesmente respondeu que sentia que foi o momento dele, que ele precisou dela. As imagens do reencontro foram mostradas na tela e muitas pessoas. Eles choraram ao vivo. A história deixou de ser apenas um processo judicial, era um símbolo de amor inabalável e fidelidade. Dias depois, enquanto Tomás preparava o pedido final para declarar Rei inocente e encerrar o caso com sua libertação, algo inesperado aconteceu. Um ex-presidiário que havia compartilhado Zelda anos atrás com um conhecido de Mendel apareceu no escritório do advogado com uma confissão. Alegou ter ouvido o homem se gabar de que ele tinha ajudado um amigo da polícia a resolver um grande problema, plantando evidências contra um homem inocente para tirar a pressão da delegacia. Embora o depoimento tenha sido indireto, foi o suficiente reabrir o inquérito penal contra os autores originais do processo. O Ministério Público, nos termos a pressão pública, foi forçada a emitir um pedido formal de desculpas pela negligência na investigação. Inicialmente, a nova audiência foi marcada para a semana seguinte. Desta vez, Rei ele seria ouvido não como réu, mas como vítima do sistema, e como todos se preparavam para aquele dia crucial, Oni dormiu pacificamente ao lado de Angela, como se soubesse que sua missão ainda não havia terminado, mas que cada passo do caminho ainda não havia terminado. Ele estava trazendo seu humano para mais perto do lugar onde ele deveria estar, sempre livre. Quando o juiz pronunciou a ordem de anulação da sentença, em aquele exato instante foi como se o tempo parasse para todos os presentes. Não se tratava apenas de libertar um homem condenado injustamente, mas limpar um nome que havia sido manchado por 12 anos pela indiferença, erro e negligência de um sistema mais preocupado para encerrar casos do que fazer justiça. Raymond Cole, com ombros trêmulos. Eu não podia acreditar no que acabara de ouvir. Esperei muito tempo, chorei silenciosamente por Endless. Aprendeu a não ter esperanças para não morrer de decepção, mas agora tudo o que havia sido deixado para trás, não por sorte, não por milagre, mas pelo a lealdade teimosa de um cão que não se resignou a esquecê-lo. Tomás Guerreiro, com lágrimas nos olhos. Não só ele estava aliviado, mas ele estava orgulhoso. Ele sabia que ele tinha salvado uma vida, mas ele também entendeu que o que havia acontecido estava além de qualquer lógica profissional. Tinha sido uma luta guiada para algo mais poderoso do que a lei, algo que nenhum livro ensinava. A fidelidade de Honey tinha sido o farol que atraiu todos os envolvidos para uma verdade que ninguém mais procurava. Cada passo no caso começou com aquela cena silenciosa na sala de visitas, quando um cachorro velho jogou em seu humano sem hesitação, sem medo, sem esquecer aquela imagem dele. Foi o que despertou a humanidade de um diretor de prisão que levou um jovem assistente a usar suas redes sociais, que moveram milhares de corações a compartilhar para protestar. Exigi-lo foi, sem exagero, o batimento cardíaco de uma fita pura que ligou o motor do Justiça Real do lado de fora. Quando o rei entrou pelas portas do tribunal e viu Honey, o mundo inteiro
Ela testemunhou uma cena que não parecia este mundo. Ela não correu como um animal comum, corria como se cada segundo sem ele tivesse sido uma contagem regressiva. Ele pulou com força, bateu no peito e gemeu entre as lambidas como se tentou dizer-lhe que nunca mais o deixaria sozinho. Ele a segurou com os braços trêmulos e desabou de pé. Seus joelhos abraçando-a como se ele estivesse tentando recuperar todos os anos que lhe foram roubados deles. Foi uma cena que transbordou as redes sociais e a mídia. Mas além do barulho da mídia, foi uma explosão de amor que ninguém naquela rua jamais esqueceria. Naquele abraço ninguém havia raiva ou ressentimento, apenas perdão, alívio e o profundo reconhecimento de que em o fundo sobreviveu por causa de como eles se sentiam um pelo outro. Os dias seguintes foram preenchidos com solicitações, entrevistas, tributos, organizações pelos direitos do idoso. Os prisioneiros o contataram, as universidades queriam que ele contasse sua história, os editores lhe ofereceram contratos, mas Rei rejeitou quase tudo, aceitando apenas uma entrevista na qual deixou claro que não era um herói ou uma vítima procurando fame, era apenas um homem comum cuja vida foi tirada e que foi salvo pelo amor mais puro que já conheceu. Aceitou uma oferta, uma pequena casa no campo mobiliada inteiramente graças a doações anônimas. Foi para lá onde ele se estabeleceu com Mel, longe do barulho, perto de La Paz. Pela primeira vez em mais de uma década ele dormiu com a janela aberta, sem grades, sem luzes. 24 horas por dia ele acordava com o som do vento e não com o barulho. Honey dormia ao pé de sua cama tranquila, com uma expressão no rosto que dizia: estamos em casa. Todas as tardes Rei sentou-se na varanda com um caderno, começou a escrever um livro, não como uma denúncia, mas como um testemunho de o amor. Intitulou A Cadela que Me Salvou. Nele contou como ela conheceu Honey, como era a vida deles juntos antes da prisão, como era todas as noites na prisão com a lembrança de seu olhar, e como isso um instante de reencontro lhe devolveu algo que ele pensava estar perdido para sempre. A esperança não escreveu para ele, mas para ela, como forma de agradecer, como forma de imortalizando-a. Disse que se ela morresse queria que todos soubessem que não era um apelo, nem um advogado legal, nem um advogado brilhante que o salvou, mas um coração fiel que esperava por ele. Sem amarra, sem perguntas, sem esquecer quem realmente era. A história foi usado nas universidades como um exemplo do que o sistema judiciário deve proteger. Foi estudado por legisladores que começaram a discutir novas medidas para evitar que condenações injustas fossem tão longe, mas ele não o fez. Ele queria ser um símbolo de nada, ele só queria viver tranquilamente livre com seu cachorro, e isso. Os últimos anos da vida de Honey foram vividos como um presente que eles caminharam juntos, eles dormiram juntos, comeram juntos, e quando ela começou a enfraquecer, o Rei não ele saiu por um segundo uma tarde quando sentiu sua respiração com dificuldade. Ele a segurou em seus braços, sussurrou em seu ouvido e ficou com ela. Até que seu coração parou de bater. Ela chorou sim como nunca antes, mas não foi um adeus. Triste, foi o encerramento perfeito para uma história em que, embora o mundo tenha falhado com ele, o amor de uma cadela foi o suficiente para resgatar tudo, porque Honey não apenas esperou por isso, ela salvou, segurou-o e devolveu-o ao lugar onde ele sempre deveria ter sido: livre, amado e humano.